Rosa Maria, exausta, limpava o chão gelado de uma mansão no Morumbi, enquanto Matilde Sampaio ria da sua dor. Ela só queria receber o dinheiro para fazer uma ceia simples de Natal para sua filha, mas naquela noite foi humilhada e mandada embora sem nada. Vítor Castilho Dávila ouviu da janela uma frase que o fez desabar. "Perdoa a mamãe, filha. Não tem Natal este ano." E foi essa frase que mudou tudo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Na véspera de Natal, enquanto as famílias se preparavam para a ceia, Rosa esfregava o chão gelado da mansão no Morumbi pela terceira vez naquela tarde. Suas mãos tremiam de cansaço, mas ela não podia parar. Precisava daquele dinheiro hoje, custasse o que custasse. A governanta, Dona Matilde, observava cada movimento de Rosa com olhos cruéis. Aos 58 anos, Matilde havia construído sua autoridade na casa através do medo e da humilhação dos funcionários mais vulneráveis. Rosa era seu alvo favorito. "Você ainda não terminou?" A voz de Matilde cortou o silêncio da cozinha luxuosa. Uma pessoa competente já teria acabado há horas. Rosa levantou os olhos do chão. Seus joelhos doíam, suas costas gritavam de dor, mas ela forçou um sorriso respeitoso. "Já está quase pronto, Dona Matilde. Só mais alguns minutos." "Alguns minutos?" Matilde riu com desprezo. "Você acha que tem todo o tempo do mundo? Que pode trabalhar no seu ritmo de lesma?" Rosa abaixou a cabeça e voltou a esfregar. A espuma do detergente queimava suas mãos rachadas pelo frio e pelo trabalho árduo. Ela pensou em Lia, sua filha de 7 anos, esperando em casa. Pensou no frango que prometera comprar para a ceia de Natal. Pensou nos olhos brilhantes da menina quando falara sobre o Papai Noel. Matilde caminhou até a pia e encheu um copo com água. Rosa continuava concentrada na limpeza, quase terminando aquela seção do piso de mármore. Foi então que Matilde, com um movimento calculado e cruel, virou o copo e derramou toda a água no chão recém-limpo. O barulho da água se espalhando pelo piso fez Rosa congelar. Ela olhou para a poça que se formava, desfazendo todo o seu trabalho dos últimos 20 minutos. "Que pena", disse Matilde, fingindo surpresa. "Parece que você vai ter que limpar tudo de novo." Rosa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas as engoliu. Não podia chorar, não podia reclamar, não podia perder aquele emprego, principalmente hoje. "Sim, senhora", murmurou, pegando o pano novamente. "E Rosa?" Matilde se aproximou, sua voz baixa e venenosa. "Pessoas como você só servem para limpar a sujeira dos outros. É melhor você não esquecer disso." "Eu só quero trabalhar, Dona Matilde." "Trabalhar?" Matilde soltou uma gargalhada cruel. "Você chama isso de trabalhar? Olha ao seu redor, Rosa. Veja onde você está. Esta casa vale mais do que você vai ganhar em toda a sua vida. O Sr. Vítor poderia contratar 10 mulheres como você e nem sentir diferença no bolso." Rosa continuou esfregando o chão, cada palavra de Matilde pesando como uma pedra em seu peito. Ela não se importava com as ofensas. Só precisava aguentar mais uma hora. Só precisava receber o pagamento do dia. "E outra coisa", Matilde continuou, saboreando cada momento de poder. "Se eu ouvir uma reclamação sua, uma palavra de protesto, ou se você demorar mais 10 minutos para terminar isso, eu coloco você na rua antes da ceia. E pode ter certeza de que nenhuma casa no bairro vai te contratar depois que eu contar sobre sua incompetência." "Eu entendo, senhora." Matilde sorriu, satisfeita com a submissão de Rosa. Era isso que ela mais gostava no poder. Ver pessoas quebradas, humilhadas, implorando por migalhas. Ela se deliciava com o desespero silencioso nos olhos de Rosa. "Ótimo! Quando terminar aqui, quero que lave toda a louça da cozinha. Depois, limpe os banheiros do 2º andar. E cuidado para não quebrar nada. Qualquer dano sai do seu pagamento." Rosa concordou em silêncio, suas mãos trabalhando automaticamente. Ela se forçou a pensar em Lia sorrindo,
em Lia, abrindo o presente simples que conseguira comprar com tanto sacrifício. Pensou na alegria da filha ao ver o frango dourado na mesa. Isso era o que importava. Lia era o que importava. Matilde ficou observando por mais alguns minutos, satisfeita com o espetáculo de humilhação que criara. Finalmente, ela se afastou, deixando Rosa sozinha com sua dor silenciosa e sua determinação inabalável. Rosa terminou de secar o chão pela 4ª vez e se levantou devagar. Suas pernas tremiam, mas ela se forçou a ficar em pé. Olhou o relógio na parede da cozinha. 5:30 da tarde. As lojas fechariam em 2 horas e ela ainda precisava receber seu pagamento. Enquanto organizava os produtos de limpeza, Rosa permitiu-se sonhar por alguns segundos. Ela imaginava Lia correndo pela casa pequena onde moravam, animada com a chegada do Natal. Imaginava o sorriso da filha quando visse o frango na mesa. Não seria uma ceia luxuosa como a que aconteceria naquela mansão, mas seria feita com amor. Rosa! A voz de Matilde ecoou pelo corredor. Onde você está? Na cozinha, dona Matilde, Rosa respondeu, secando rapidamente as mãos no avental. Matilde apareceu na porta, carregando uma bandeja pesada com cristais caros. Lave tudo isso, com cuidado redobrado. Se quebrar alguma peça, você paga. E quero brilhando. Rosa olhou para os cristais. Eram copos de vinho que custavam mais do que ela ganhava em um mês. Suas mãos, ásperas do trabalho, pareciam perigosas demais para tocar em algo tão delicado. Sim, senhora, Rosa murmurou, pegando a bandeja com extremo cuidado. Enquanto lavava cada peça, Rosa pensava em sua filha. A menina não pedia muito, nunca pedia. Ela sabia que a mãe trabalhava duro e que o dinheiro era pouco. Mas naquele ano, Rosa havia prometido algo especial. Mamãe, você acha que o Papai Noel vem na nossa casa? Lia perguntara na noite anterior, seus olhos grandes e esperançosos. O Papai Noel vem em todas as casas onde moram crianças boas, Rosa respondera, beijando a testa da filha. E você é a menina mais boa do mundo. Então ele vai trazer o frango? Rosa havia rido, apertando Lia contra o peito. O frango vai estar na nossa mesa amanhã à noite, eu prometo. Agora, lavando aqueles cristais caros, Rosa se perguntava como ia cumprir aquela promessa. O frango custava R$40. Ela ganhava R$50 por dia de trabalho. Depois de pagar o transporte e comprar o arroz e o feijão, sobraria exatamente o necessário para o frango, mas só se recebesse hoje. Rosa, você está demorando muito, Matilde reclamou, aparecendo novamente na cozinha. Quase terminando, dona Matilde. São peças muito delicadas. Delicadas? Matilde pegou um dos copos e o examinou. Para nós, são peças normais. Para você, devem parecer tesouros, não é? Rosa não respondeu. Continuou lavando, concentrada em cada movimento. Não podia quebrar nada. Não podia dar a Matilde uma desculpa para descontar do seu pagamento. Sabe, Rosa, Matilde continuou, se apoiando no balcão. Às vezes eu me pergunto o que pessoas como você fazem no Natal. Devem comer ovo frito e fingir que é festa, não é? Nós nos viramos, senhora. Se viram? Matilde riu. Que expressão interessante. É isso que vocês chamam de sobreviver com migalhas. Rosa respirou fundo. Pensou em Lia esperando. Pensou na promessa que fizera. Pensou no sorriso da filha. Eu só quero terminar meu trabalho e ir para casa, dona Matilde. Minha filha me espera. Ah, é verdade. Você tem uma filha. Matilde fingiu interesse. Quantos anos ela tem mesmo? 7 anos, senhora. 7 anos. Idade difícil. É quando as crianças começam a perceber as diferenças, não é? Quando vão na escola e veem que outras crianças têm coisas que elas nunca vão ter. Rosa parou de lavar por um segundo. As palavras de Matilde encontraram o ponto mais sensível do seu coração. Lia nunca reclamava, mas Rosa via nos olhos da filha a curiosidade sobre como outras famílias viviam.
Deve ser difícil explicar para uma criança por que ela não pode ter brinquedos caros, por que não pode ir nos lugares bonitos, por que a mãe chega em casa cansada todos os dias. Minha filha entende, Rosa disse, sua voz firme. Ela sabe que eu trabalho por amor a ela. Amor? Matilde soltou uma risada. Você acha que amor enche barriga? Que amor paga a conta? Sua filha pode até entender hoje, mas um dia ela vai crescer e se perguntar por que vocês sempre tiveram tão pouco. Rosa terminou de lavar o último copo e o colocou cuidadosamente na bandeja. Suas mãos tremiam, mas não de cansaço. Era de uma mistura de raiva e determinação. Posso levar isso para a sala, dona Matilde? Pode. E depois limpe os banheiros. Eu quero esta casa impecável para a ceia de hoje. Rosa carregou a bandeja, cada passo calculado. Ela não podia tropeçar, não podia quebrar nada, não podia dar a Matilde nenhuma desculpa, porque Lia estava esperando. E Rosa jamais quebraria uma promessa feita à sua filha. Rosa subiu as escadas carregando a bandeja de cristais, pisando devagar em cada degrau de mármore. O casarão era silencioso. Apenas o som distante da televisão vinha do escritório do Sr. Vítor. Ela colocou a bandeja na sala de jantar e voltou para terminar a limpeza dos banheiros. Enquanto esfregava o último vaso sanitário, Rosa olhou novamente o relógio. 6h15 da tarde. As lojas fechariam às 8. Ela precisava receber seu pagamento agora. Correr para o mercado, comprar o frango e voltar para casa a tempo de preparar a ceia com Lia. Rosa desceu as escadas e respirou fundo. Chegara a hora de pedir seu pagamento. Ela nunca gostava de importunar o patrão, mas hoje não tinha escolha. Atravessou o hall de entrada e parou diante da porta do escritório do Sr. Vítor. Ela podia ouvir o som baixo da televisão. O Sr. Vítor estava assistindo ao noticiário. Rosa levantou a mão para bater na porta quando ouviu passos atrás de si. Onde você pensa que vai? A voz de Matilde a fez congelar. Rosa se virou, o coração disparando. Dona Matilde, eu preciso falar com o Sr. Vítor. É sobre meu pagamento. Pagamento? Matilde se aproximou, os olhos brilhando com malícia. Que urgência é essa toda? É véspera de Natal, senhora. Eu preciso comprar algumas coisas para minha filha. Matilde estudou o rosto de Rosa por alguns segundos. Rosa via as engrenagens da maldade girando na mente da governanta. Sabia que Matilde estava tramando algo, mas não tinha escolha. Precisava daquele dinheiro. Espere aqui, Matilde disse finalmente. Não se mova. Rosa ficou parada ao lado da porta, ouvindo Matilde bater e entrar no escritório. Ela conseguia ouvir vozes abafadas, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Dentro do escritório, Matilde se aproximou da mesa de Vítor com um sorriso falso no rosto. Senhor Vítor, desculpe incomodar. Vítor levantou os olhos do jornal que lia. Aos 62 anos, ele havia se tornado um homem amargo e desconfiado. Depois de tantas traições nos negócios e na vida pessoal, ele preferia o isolamento de sua mansão. O que foi, Matilde? É sobre a faxineira, senhor. A Rosa. Ela está lá fora de novo, importunando, querendo falar com o senhor. Vítor suspirou irritado. O que ela quer agora? Dinheiro, senhor. Sempre a mesma coisa. Ela fica inventando urgências, pedindo adiantamentos para festas e bobagens. Está sempre reclamando do salário, sempre tentando tirar vantagem da boa vontade do senhor. Vítor voltou sua atenção para o jornal. Matilde, você sabe que eu confio em você para resolver essas questões. Não me aborreça com problemas de funcionário. Eu sei, senhor, mas ela é insistente. Hoje disse que é por causa da filha. Amanhã vai ser outro motivo. Ela acha que pode manipular o senhor com essas histórias. Histórias? Vítor olhou para Matilde. Claro, senhor. Essas pessoas sempre inventam dramas para conseguir dinheiro extra. A filha doente, a conta urgente, o Natal sem comida, sempre a mesma ladainha. Vítor refletiu por um momento.
Ele realmente não gostava de ser incomodado com questões de funcionários. Era para isso que pagava Matilde, para que ela resolvesse esses problemas e o deixasse em paz. Então resolva, Matilde. Diga a ela que não há adiantamentos. O pagamento é só em janeiro, como sempre foi. Sim, senhor. Mas e se ela continuar insistindo? Então diga que se ela me importunar novamente, estará demitida. Matilde sorriu, satisfeita. Perfeitamente, senhor Vitor. Vou resolver isso agora mesmo. Do lado de fora da porta, Rosa esperava, suas mãos suando apesar do frio. Ela rezava silenciosamente para que o senhor Vitor a recebesse, para que ele entendesse sua situação. Ela não estava pedindo favor, estava pedindo apenas o que havia trabalhado para ganhar. A porta se abriu e Matilde saiu, fechando-a atrás de si. O sorriso em seu rosto fez o estômago de Rosa se revirar. Conversei com o senhor Vitor sobre sua situação, Matilde disse, saboreando cada palavra. E o que ele disse? Rosa perguntou, esperançosa. Ele disse que não há adiantamentos, o pagamento é só em janeiro e que se você continuar importunando ele, estará procurando outro emprego. Rosa sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mas, dona Matilde, eu trabalho aqui há 2 anos. Nunca atrasei, nunca faltei. É só o que eu ganhei hoje. As regras são as regras, Rosa. O senhor Vitor foi muito claro. Mas, minha filha, sua filha não é problema do senhor Vitor. Matilde cortou cruel. Você deveria ter planejado melhor sua vida financeira. Rosa ficou em silêncio, lutando contra as lágrimas que queimavam seus olhos. Ela olhou para a porta do escritório, pensando em bater e falar diretamente com o senhor Vitor. Mas as palavras de Matilde ecoavam em sua mente. Se ela insistisse, perderia o emprego. Agora vá para casa, Matilde disse, e na próxima vez aprenda a viver dentro das suas possibilidades. Rosa concordou com a cabeça, derrotada. Ela pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída, cada passo pesando como chumbo. Lá fora, a garoa fina de São Paulo começava a cair, molhando seu rosto já úmido de lágrimas contidas. Rosa caminhou devagar pelo corredor em direção à saída. Suas pernas fracas, como se carregasse o peso do mundo. Cada passo ecoava no piso de mármore, um som vazio que parecia zombar de sua derrota. Ela havia trabalhado duro o dia inteiro, suportado humilhações, aguentado a crueldade de Matilde, tudo por aquele dinheiro que agora lhe era negado. Atrás dela, Matilde observava com satisfação. A governanta havia conseguido exatamente o que queria. Rosa derrotada, humilhada, sem o dinheiro que tanto precisava. Era assim que Matilde mantinha seu poder na casa, através do controle e da crueldade. No escritório, Sr. Vitor voltou sua atenção para o jornal. Para ele, aquela havia sido apenas mais uma interrupção menor em seu dia. Ele confiava em Matilde para lidar com os funcionários e não queria se envolver com problemas pequenos. Afinal, era para isso que ele a pagava. Rosa chegou à porta de entrada e parou. Suas mãos tremiam quando pegou a maçaneta. Do outro lado daquela porta estava a realidade cruel que a esperava. Não havia dinheiro, não havia frango, não haveria a ceia que prometera para Lia. Ela abriu a porta e saiu para a garoa fina que começava a cair. O portão da mansão parecia estar a quilômetros de distância. Rosa caminhou pela entrada de carros, suas lágrimas se misturando com a chuva que molhava seu rosto. Foi então que ela viu, perto do portão, Dona Virgínia, a vizinha que cuidava de Lia, enquanto Rosa trabalhava, estava parada com um guarda-chuva, e ao lado dela, pulando de uma perna para a outra para se aquecer, estava Lia. "Mamãe!" Lia gritou quando viu Rosa se aproximando. A menina correu em direção à mãe, seus cabelos escuros voando no vento, seus olhos brilhando de alegria. Rosa se ajoelhou na calçada molhada e abraçou a filha, respirando o cheiro doce de seus cabelos. "Lia, meu amor, o que você está fazendo aqui? Dona Virgínia me trouxe para te esperar." Lia disse animada. "Eu queria te ver saindo do trabalho no dia de Natal."
Rosa olhou para Dona Virgínia, uma senhora de 60 anos que morava no mesmo conjunto habitacional. Virgínia havia sido uma segunda mãe para Lia nos últimos 2 anos, cuidando da menina sempre que Rosa precisava trabalhar. Espero que não se importe, Rosa, Virgínia disse se aproximando. Ela estava tão ansiosa para te ver que eu pensei, não, está tudo bem, Rosa murmurou, ainda abraçada com Lia. Mamãe conseguiu? Lia perguntou se afastando para olhar no rosto da mãe. Conseguiu o dinheiro para nosso frango? Rosa olhou nos olhos da filha, aqueles olhos grandes e confiantes, cheios de esperança e amor. Lia sempre acreditava que a mãe conseguiria resolver tudo. Para ela, Rosa era capaz de qualquer coisa. Mamãe, Lia insistiu, notando a hesitação. Rosa sentiu sua garganta se fechar, as palavras não queriam sair. Como explicar para uma criança de 7 anos que não haveria Natal? Como quebrar aquela confiança inocente? Vamos ter nosso frango dourado, né, mamãe? Lia continuou, segurando as mãos frias de Rosa. Você disse que o Papai Noel ia ajudar. As lágrimas que Rosa havia segurado o dia inteiro finalmente começaram a rolar por seu rosto. Ela não conseguia mais fingir força, não conseguia mais mentir. Perdoa a mamãe, filha, Rosa disse, sua voz quebrada. O patrão não pagou, não tem Natal este ano. O sorriso de Lia desapareceu lentamente. A menina olhou para a mãe, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Não tem Natal? Lia perguntou, confusa. Não tem frango, meu amor. A mamãe não conseguiu o dinheiro. Lia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então, em vez de chorar ou reclamar, ela abraçou Rosa novamente. Tudo bem, mamãe. A gente pode comer arroz e feijão. Eu gosto de arroz e feijão. Aquelas palavras simples partiram o coração de Rosa em 1000 pedaços. A generosidade e a compreensão de sua filha de 7 anos a fazia se sentir ainda pior. Lia merecia muito mais do que aquilo. Dona Virgínia observava a cena com lágrimas nos olhos. Ela conhecia Rosa há 2 anos e sabia o quanto aquela mulher lutava para dar o melhor para a filha. Ver Rosa quebrada daquela forma partia seu coração. Vamos para casa, Rosa sussurrou, se levantando e pegando a mão de Lia. Posso dividir nosso frango com vocês, Virgínia ofereceu, mas Rosa balançou a cabeça. Obrigada, Dona Virgínia, mas vamos ficar bem. As 3 caminharam em direção ao ponto de ônibus, a garoa aumentando gradualmente. Rosa carregava Lia no colo, protegendo a filha da chuva com seu próprio corpo. Ela não sabia como ia explicar para Lia que não havia comida especial em casa. Não sabia como ia enfrentar aquela noite. Lia permanecia em silêncio no colo da mãe, seus bracinhos magros envolvidos em volta do pescoço de Rosa. A menina havia entendido que algo estava muito errado, mas sua mente de 7 anos ainda tentava processar o que significava não tem Natal este ano. Mamãe, Lia sussurrou no ouvido de Rosa, sua voz pequena e confusa, mas nós sempre temos Natal. Rosa sentiu mais lágrimas queimarem seus olhos. Como explicar para uma criança que às vezes a vida não é justa? Como dizer que mesmo quando trabalhamos duro, às vezes não conseguimos o que precisamos? Eu sei, meu amor, Rosa murmurou, beijando a testa da filha. A mamãe estava esperando receber o dinheiro hoje, mas o patrão disse que só pode pagar em janeiro. Janeiro é muito longe, Lia disse, pensativa. É sim, filha, é muito longe. Dona Virgínia observava a conversa com o coração apertado. Ela conhecia Rosa desde que a jovem se mudara para o conjunto habitacional 2 anos atrás. Havia visto Rosa trabalhar em 2, às vezes 3 empregos, apenas para conseguir pagar o aluguel e comprar comida. Havia visto Rosa chorar de cansaço, mas nunca desistir. Rosa, Virgínia disse suavemente, você tem certeza de que não quer aceitar nossa ajuda? Eu e meu marido podemos emprestar o dinheiro. Rosa balançou a cabeça. Dona Virgínia, a senhora já faz demais cuidando da Lia. Não posso aceitar mais ajuda. Mas é Natal, Rosa.
Eu sei, mas nós vamos ficar bem. Sempre ficamos. Lia se mexeu no colo da mãe e olhou para ela com aqueles olhos grandes e sérios. Mamãe, o Papai Noel não vem quando não tem comida? A pergunta inocente da filha foi como uma punhalada no peito de Rosa. Ela parou de andar e olhou para Lia, tentando encontrar palavras que não machucassem ainda mais. O Papai Noel vem sim, meu amor, mas às vezes ele não pode trazer tudo o que a gente quer. Mas eu não pedi nada muito caro, Lia disse confusa. Só o frango e um abraço dele. Rosa teve que se apoiar no poste para não cair. A simplicidade dos desejos de sua filha tornava tudo ainda mais doloroso. Ela só queria um frango de Natal e um abraço do Papai Noel. Eu sei, filha. Você é a menina mais boa do mundo. Então, por que o patrão não pagou a mamãe? Lia perguntou, sua voz ficando mais baixa. A mamãe trabalhou o dia todo. Rosa não sabia como responder. Como explicar crueldade para uma criança? Como falar sobre injustiça para alguém que ainda acreditava que o mundo era justo? Às vezes as pessoas são complicadas, Lia, Rosa disse finalmente. O patrão é uma pessoa ruim? Não sei, meu amor. Eu acho que ele só não entende como é nossa vida. Lia ficou pensativa por alguns minutos. Então, ela olhou para Rosa com determinação nos olhos. Quando eu crescer, vou ter uma casa grande e vou dar trabalho para todas as mamães que precisam e vou pagar elas no mesmo dia. Aquelas palavras simples fizeram Rosa chorar ainda mais. A generosidade natural de Lia, mesmo no meio de sua própria decepção, era algo que Rosa não conseguia compreender completamente. Como ela havia criado uma criança tão boa em meio a tanta dificuldade. Você vai ser uma pessoa maravilhosa quando crescer, Rosa disse, beijando a filha novamente. Eu vou ser igual à mamãe. Rosa riu entre as lágrimas. Não, meu amor, você vai ser muito melhor que a mamãe. Mamãe, Lia disse depois de alguns minutos, a gente pode fingir que tem frango? Como assim, meu amor? A gente pode cozinhar o arroz e feijão e fingir que é frango. E cantar as músicas de Natal. E você pode me contar a história do Papai Noel. Rosa olhou para a filha, impressionada mais uma vez com sua capacidade de encontrar alegria, mesmo na tristeza. Lia estava tentando fazer o melhor daquela situação difícil, tentando criar um Natal do nada. Claro que podemos, filha. Vamos fazer o melhor Natal que conseguirmos. Lia sorriu pela primeira vez desde que soubera da notícia. E no ano que vem vamos ter frango? No ano que vem vamos ter frango, Rosa prometeu, esperando conseguir cumprir. No segundo andar da mansão, Sr. Vitor estava sentado em sua poltrona de couro, tentando se concentrar no jornal. Mas as palavras na página pareciam embaralhadas. Ele não conseguia parar de pensar na cena que havia presenciado da janela alguns minutos antes. A janela do escritório estava entreaberta por causa do calor que fazia no ambiente. O ar-condicionado havia quebrado na semana anterior e Vitor não havia se incomodado em consertá-lo. Ele gostava do silêncio e a janela aberta permitia que uma brisa fresca entrasse no cômodo. Foi por isso que ele conseguiu ouvir claramente a conversa lá embaixo. Vitor havia visto uma mulher carregando uma criança no colo, caminhando sob a chuva. No início, não prestou muita atenção. Pessoas passavam em frente à sua casa o tempo todo, mas algo na postura daquela mulher chamou sua atenção. Ela parecia carregada, derrotada. Foi então que ele ouviu a voz da criança, clara como um sino cortando a noite. Mamãe, conseguiu o dinheiro para nosso frango? Vitor parou de ler e se aproximou mais da janela. Havia algo na inocência daquela pergunta que o incomodou. Uma criança falando sobre dinheiro para comida na véspera de Natal. A resposta da mulher veio como um soco em seu estômago. Perdoa a mamãe, filha. O patrão não pagou. Não tem Natal este ano. Vitor congelou. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um eco doloroso. O patrão não pagou. Ele era patrão. Ele havia acabado de negar o pagamento de alguém. Seria possível que... Ele se inclinou para fora da janela, tentando ver melhor as figuras que se afastavam sob a chuva.
A mulher carregava a criança com cuidado, protegendo-a da chuva com o próprio corpo. Havia algo familiar naqueles movimentos, naquela postura. Mas eu não pedi nada muito caro. A voz da criança chegou até ele, carregada pela brisa noturna. Só o frango. Vitor sentiu sua garganta se apertar. Uma criança que só queria um frango de Natal. Não brinquedos caros, não roupas de marca. Apenas um frango. E sua mãe não tinha dinheiro porque o patrão não havia pagado. A mamãe trabalhou o dia todo. A criança continuou, sua voz agora mais distante. Vitor se afastou da janela como se tivesse levado um tapa. Ele caminhou até sua mesa e se sentou. Suas mãos tremiam ligeiramente. Seria possível que aquela mulher fosse Rosa, a faxineira? Seria possível que ele tivesse acabado de negar o pagamento de uma mãe que queria comprar comida para a filha no Natal? Ele tentou se lembrar da conversa com Matilde meia hora antes. Matilde havia dito que Rosa estava pedindo adiantamento para festas e bobagens. Havia dito que Rosa sempre inventava dramas para conseguir dinheiro extra. Havia mencionado a filha doente, a conta urgente, o Natal sem comida, como exemplos de ladainhas que funcionários contavam. Mas agora Vitor havia ouvido com seus próprios ouvidos. Não era drama, não era ladainha. Era uma mãe desesperada, tentando dar um Natal digno para sua filha. Vitor se levantou e caminhou até a janela novamente. As três figuras já haviam desaparecido na escuridão, engolidas pela chuva e pela noite, mas suas vozes ainda ecoavam na mente dele. Perdoa a mamãe, filha. O patrão não pagou. Não tem Natal este ano. Ele fechou os olhos e encostou a testa no vidro frio da janela. Como havia chegado àquele ponto? Como havia se tornado o tipo de pessoa que negava comida para uma criança no Natal? Vitor tentou se justificar. Ele pagava salários justos. Ele seguia todas as leis trabalhistas. Ele não era obrigado a dar adiantamentos. Matilde havia dito que Rosa sempre pedia dinheiro extra, mas as justificativas soavam vazias em sua mente. Ele havia ouvido a conversa. Havia sentido a dor genuína na voz daquela mãe. Havia percebido a inocência da criança que só queria um frango de Natal. O patrão é uma pessoa ruim? A pergunta da criança voltou à sua mente como uma acusação. Vitor se afastou da janela e caminhou até o bar no canto do escritório. Ele serviu um copo de uísque com mãos trêmulas e bebeu tudo de uma vez. O líquido queimou sua garganta, mas não conseguiu queimar a culpa que crescia em seu peito. Ele olhou ao redor do escritório luxuoso. Quadros caros nas paredes, móveis de madeira nobre, tapetes persas. Aquele ambiente valia mais do que Rosa ganharia em vários anos. E ele havia negado a ela R$ 50 para comprar comida para a filha. Vitor serviu outro copo de uísque, mas dessa vez não bebeu. Ele apenas segurou o copo, observando o líquido dourado refletir a luz do lustre. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a cidade na véspera de Natal. Mas dentro do escritório, Vitor se sentia sujo. Sujo de uma culpa que ele não sabia como limpar. Ele pensou em chamar Matilde, em perguntar mais detalhes sobre Rosa, mas algo o impedia. Talvez fosse a certeza de que Matilde havia mentido. Talvez fosse a vergonha de ter confiado nas palavras venenosas da governanta sem questionar. Ou talvez fosse simplesmente o reconhecimento de que ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezara. Alguém com poder que usava esse poder para machucar quem não podia se defender. Perdoa a mamãe, filha. O patrão não pagou. Não tem Natal este ano. As palavras continuavam voltando, recusando-se a sair de sua mente. E Vitor sabia que elas o perseguiriam até que ele fizesse algo para corrigi-las. Vitor colocou o copo de uísque na mesa sem beber e caminhou até a estante de livros. Suas pernas tremiam ligeiramente, como se o chão tivesse se tornado instável. A voz da criança ainda ecoava em sua mente. A mamãe trabalhou o dia todo. Ele se apoiou na estante e fechou os olhos.
Aquelas palavras simples haviam aberto uma porta em sua memória que ele mantinha trancada há décadas. Uma porta que ele havia jurado nunca mais abrir. De repente, Vítor não estava mais em seu escritório luxuoso. Ele estava de volta aos 8 anos de idade, esperando na cozinha de uma casa grande nos Jardins. Era a véspera de Natal de 1971. Ele usava suas melhores roupas, uma camiseta limpa e uma calça sem remendos que sua mãe havia conseguido comprar no brechó. "Filho, fica aqui quietinho enquanto a mamãe fala com a patroa", sua mãe havia dito, arrumando seus cabelos com carinho. "Hoje é o último dia de trabalho antes do Natal. A mamãe vai receber e vamos comprar nossa ceia." A mãe de Vítor, Dona Conceição, trabalhava como faxineira naquela casa havia 3 anos. Ela era uma mulher pequena e magra, mas com uma força impressionante. Trabalhava 6 dias por semana para sustentar Vítor sozinha, depois que o pai dele os abandonou. Vítor se lembrava de esperar na cozinha, balançando as pernas na cadeira que era grande demais para ele. Ele ouvia vozes vindas da sala, mas não conseguia entender o que diziam. Sua mãe havia prometido que depois de receber o pagamento, eles iriam ao mercado comprar frango e maionese para a ceia de Natal. Então, a supervisora da casa, Dona Carmen, havia entrado na cozinha. Era uma mulher grande, com rosto duro e olhos frios. Ela olhou para Vítor com desprezo, como se ele fosse algo sujo que alguém havia deixado ali. "Seu menino vai ter que esperar lá fora", Dona Carmen havia dito, apontando para a porta dos fundos. "Criança não fica dentro de casa." "Mas está frio lá fora, senhora." Dona Conceição havia protestado suavemente. "Ele não incomoda." "Lá fora", Dona Carmen repetiu, inflexível. Vítor havia saído para o quintal dos fundos, mas ficou perto da janela da cozinha. Foi assim que ouviu a conversa que mudou sua vida. "Conceição, precisamos conversar", Dona Carmen havia dito, sua voz carregada de falsa simpatia. "Sim, senhora, vim buscar meu pagamento. É sobre isso que preciso falar. A patroa não ficou satisfeita com seu trabalho esta semana. Alguns copos de cristal apareceram com manchas. Mas, senhora, eu limpei tudo com cuidado, nunca quebrei nada. Não é sobre quebrar, Conceição, é sobre qualidade. A patroa acha que você anda desleixada, preocupada demais com sua vida pessoal e pouco focada no trabalho." Vítor se lembrava de pressionar o rosto contra o vidro frio da janela, tentando ver o rosto de sua mãe. Dona Conceição parecia confusa e assustada. "Eu sempre trabalhei bem, Dona Carmen. A senhora sabe disso. Talvez antes, sim, mas ultimamente... A patroa decidiu que vai descontar esse problema do seu pagamento. Metade do valor, para você aprender a ser mais cuidadosa." O mundo de Vítor havia desabado naquele momento. Metade do pagamento significava que não haveria frango. Significava que não haveria Natal. "Mas, Dona Carmen", sua mãe havia implorado, "é véspera de Natal. Meu filho está esperando. Eu prometi para ele. Deveria ter pensado nisso antes de ser descuidada com o trabalho. Por favor, senhora, eu posso trabalhar no fim de semana sem cobrar. Posso ficar até mais tarde, mas preciso do dinheiro hoje." Dona Carmen havia rido, uma risada cruel que Vítor nunca esqueceu. "Conceição, pessoas como você precisam aprender que não podem fazer promessas que não conseguem cumprir. Seu filho vai ter que entender que vocês são pobres. É melhor ele aprender cedo como funciona o mundo." Vítor havia visto sua mãe sair da casa com os ombros curvados, derrotada. Dona Conceição havia se ajoelhado no quintal dos fundos e chorado silenciosamente, tentando esconder as lágrimas do filho. "Mamãe, conseguiu?" Vítor havia perguntado, correndo para ela. "Perdoa a mamãe, filho." Dona Conceição havia sussurrado, abraçando-o. "A patroa descontou metade do dinheiro. Não vai ter ceia este ano." Aquelas palavras exatas. As mesmas palavras que ele havia ouvido da janela de seu escritório 45 anos depois. Vítor abriu os olhos e se viu de volta ao presente.
Suas mãos tremiam descontroladamente. Ele havia se tornado Dona Carmen. Havia se tornado a pessoa que destruiu o Natal de uma criança por crueldade e indiferença. Sua mãe havia morrido 5 anos depois daquele Natal, trabalhando até o fim para sustentar o filho. Ela nunca conseguiu se recuperar completamente da humilhação daquele dia. E Vítor havia crescido com o ódio queimando em seu peito, jurando que um dia seria rico o suficiente para nunca mais ser humilhado. Mas, em algum lugar do caminho, ele havia esquecido de onde vinha. Havia esquecido da dor que sentia quando criança. Havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que odiava. E agora havia uma nova criança esperando na chuva, ouvindo da mãe as mesmas palavras que ele havia ouvido 45 anos atrás. Perdoa a mamãe, filha. O patrão não pagou. Não tem Natal este ano. Vítor se dirigiu à janela novamente e olhou para a rua vazia. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas ele mal a via. Tudo o que conseguia ver era o rosto de sua mãe naquele Natal distante e os olhos tristes de uma menina de 7 anos que só queria um frango para a ceia. Vítor permaneceu parado diante da janela por vários minutos, sua respiração pesada embaçando o vidro. As memórias da infância se misturavam com a realidade do presente, criando uma confusão dolorosa em sua mente. Ele se sentia como se estivesse vendo sua vida através de um espelho quebrado, onde cada fragmento mostrava uma versão diferente de si mesmo. O som de passos no corredor o tirou de seus pensamentos. Ele se virou e viu Matilde entrando no escritório sem bater na porta, como sempre fazia. Ela carregava uma bandeja com café e biscoitos, um sorriso satisfeito no rosto. "Trouxe seu café da noite, Sr. Vítor", Matilde disse, colocando a bandeja na mesa. "Resolvi aquele probleminha da funcionária. Ela não vai mais incomodar." Vítor observou Matilde arrumando as xícaras na bandeja. Pela primeira vez em anos, ele realmente prestou atenção no rosto da governanta. Os lábios finos, sempre prontos para uma crítica cruel. Os olhos pequenos e duros que nunca mostravam compaixão. A postura altiva de quem se deliciava com o poder sobre pessoas mais vulneráveis. Era como olhar para um fantasma do passado. Matilde era exatamente igual a Dona Carmen, a supervisora que havia humilhado sua mãe 45 anos atrás. A mesma crueldade disfarçada de eficiência, a mesma satisfação em causar dor aos outros. "Matilde", Vítor disse, sua voz mais grave que o normal, "me conte exatamente o que Rosa disse para você." Matilde parou de mexer na bandeja e olhou para ele, surpresa com a pergunta. "Rosa? A faxineira?" Matilde fingiu pensar. "Ah, sim, ela estava pedindo dinheiro extra para a gastança de Natal, como eu disse ao senhor. Sempre a mesma história com essa gente." "Que história exatamente?" "Ora, senhor Vítor, o senhor sabe como elas são. Sempre inventando urgências para conseguir adiantamento. Hoje é a filha que precisa de remédio, amanhã é a conta de luz em atraso. Elas acham que podem nos manipular com essas lágrimas de crocodilo." Vítor sentiu um frio na barriga. "Rosa disse que a filha precisava de remédio?" "Não hoje, senhor. Hoje foi a desculpa do Natal. Disse que precisava comprar comida para a filha. Como se fosse nossa obrigação alimentar a família dela." "E você acredita que isso é mentira?" Matilde riu, aquela risada cruel que Vítor havia ouvido tantas vezes nos últimos anos. "Claro que é mentira, senhor, ou pelo menos exagero. Essas pessoas sempre têm dinheiro para cigarro e cerveja, mas na hora de comprar comida para os filhos, vêm chorar para nós." Vítor observou Matilde falar e percebeu algo que deveria ter notado anos atrás. Ela falava sobre Rosa, sobre todas as funcionárias, com um desprezo que ia além da simples antipatia. Era um ódio genuíno por pessoas que ela considerava inferiores. "Rosa fuma?" Vítor perguntou. "Não sei, senhor. Provavelmente." "Bebe?" Matilde hesitou. "Bem, não que eu saiba. Mas essas pessoas são muito boas em esconder vícios."
Vitor se afastou da janela e caminhou até sua mesa. Ele olhou para Matilde com olhos novos, vendo pela primeira vez a pessoa que ela realmente era. Matilde, em 2 anos de trabalho, Rosa já chegou atrasada alguma vez? Não, senhor, mas já faltou sem avisar? Não, mas isso não significa... Já quebrou alguma coisa na casa? Não, senhor, mas hoje ela estava muito descuidada com os cristais. Quase quebrou um copo. Vitor sabia que Matilde estava mentindo. Ele podia ver nos olhos dela a mesma malícia que via nos olhos de Dona Carmen quando criança. A mesma satisfação cruel em inventar problemas onde não existiam. Me diga uma coisa, Matilde, Vitor disse, se sentando atrás da mesa. O que exatamente você ganha destruindo a vida das funcionárias? Matilde ficou pálida. Senhor Vitor, eu não entendo... Você entende sim. Você sabe exatamente do que estou falando. O sorriso falso desapareceu do rosto de Matilde. Pela primeira vez, desde que trabalhava ali, ela parecia insegura. Eu só protejo os interesses do Senhor. Evito que essas pessoas se aproveitem da sua generosidade. Minha generosidade? Vitor soltou uma risada amarga. Que generosidade, Matilde! Em que momento eu fui generoso com Rosa ou qualquer outra funcionária? O senhor paga salários justos. Eu pago o mínimo que a lei obriga. E hoje neguei o pagamento de uma mãe que queria comprar comida para a filha no Natal. Matilde percebeu que algo havia mudado. O tom de Vitor era diferente. Havia uma raiva fria em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Senhor, se o senhor não está satisfeito com o meu trabalho... Não está satisfeito? Vitor se levantou da cadeira. Matilde, eu acabei de perceber que você me transformou na pessoa que eu mais odiava quando criança. Eu não entendo, senhor. Você entende perfeitamente. Você me fez negar dinheiro para uma mãe comprar comida para a filha. Você me fez ser cruel com alguém que trabalhava honestamente para sustentar a família. Vitor caminhou até a janela novamente e olhou para a rua. A chuva havia parado, mas as ruas ainda estavam molhadas, refletindo as luzes da cidade. Rosa está aí fora neste momento, explicando para uma criança de 7 anos por que não vai ter Natal este ano. E sabe qual foi a resposta da criança, Matilde? Matilde não respondeu. A criança perdoou a mãe. Uma criança de 7 anos teve mais compaixão em 5 minutos do que eu tive em 2 anos. Vitor se virou para enfrentar Matilde. Pela primeira vez, ele via o medo verdadeiro nos olhos da governanta. Você me fez ser exatamente como a pessoa que destruiu minha infância, Matilde. E eu deixei, por preguiça, por comodidade, por não querer me envolver com problemas pequenos. Senhor Vitor, mas os problemas não eram pequenos, eram. Para Rosa, R$50 não é um problema pequeno. Para a filha dela, um frango de Natal não é um problema pequeno. Vitor olhou para Matilde e finalmente enxergou quem ela realmente era. Não uma funcionária eficiente protegendo seus interesses, mas uma pessoa cruel que usava o poder dele para satisfazer sua própria necessidade de humilhar outros. E ele havia sido cúmplice dessa crueldade por anos. Vitor desceu as escadas correndo, seus passos ecoando pelo hall de mármore da mansão. Seu coração batia descompassado, impulsionado por uma mistura de urgência e vergonha que ele não sentia há décadas. Atrás dele, Matilde o seguia, confusa e preocupada com a mudança súbita no comportamento do patrão. Senhor Vitor, para onde o senhor está indo? Matilde perguntou, tentando acompanhar o passo dele. Vitor não respondeu. Ele só tinha uma coisa em mente: encontrar Rosa antes que fosse tarde demais. Ele atravessou o hall e abriu a porta de entrada, saindo para a garagem. A chuva havia parado completamente, mas o ar ainda estava frio e úmido. Ele correu pelo jardim em direção ao portão, Matilde logo atrás. Quando chegou à rua, olhou para os 2 lados, procurando qualquer sinal de Rosa e sua filha. A rua estava vazia, apenas algumas luzes de Natal piscando nas casas vizinhas. Elas se foram, Vitor murmurou, passando as mãos pelos cabelos.
Foi então que ouviu vozes vindas da esquina. Ele correu naquela direção e viu 3 figuras paradas no ponto de ônibus. Uma mulher carregando uma criança no colo e uma senhora mais velha ao lado delas, protegendo o grupo com um guarda-chuva. "Rosa!" Vitor gritou correndo em direção ao ponto. As 3 mulheres se viraram surpresas. Rosa olhou para ele com medo, seus braços instintivamente apertando Lia contra o peito. Ela não entendia por que o patrão estava correndo atrás dela na rua. "Senhor!" Rosa disse, sua voz incerta. Vitor parou na frente delas, ofegante. De perto, ele podia ver claramente o rosto de Rosa, os olhos vermelhos de choro, as roupas encharcadas, a expressão de cansaço e derrota. E nos braços dela, a menina de 7 anos, que o olhava com curiosidade misturada com timidez. "Rosa", Vitor disse, tentando recuperar o fôlego. Eu ouvi." "Ouviu o quê, senhor?" "Ouvi você falando com sua filha, sobre o pagamento, sobre não ter Natal." Rosa ficou pálida. Ela olhou rapidamente para Matilde, que havia chegado atrás do patrão, e depois voltou a olhar para Vitor. Ela não sabia se estava em mais problemas. "Senhor, eu não quis incomodar, Você não me incomodou, Rosa. Eu que fiz uma coisa terrível." Dona Virgínia e Lia observavam a conversa sem entender o que estava acontecendo. Lia se mexeu no colo da mãe e sussurrou: "Mamãe, quem é esse senhor?" "É meu patrão, filha." Rosa respondeu baixinho. Vitor se ajoelhou na calçada molhada, ficando na altura dos olhos de Lia. A menina o olhou com curiosidade, sem medo. Seus olhos grandes e inocentes lembravam Vitor de si mesmo quando criança. "Lia, não é?" Vitor perguntou suavemente. A menina concordou, surpreendida que ele soubesse seu nome. "Lia, eu preciso pedir desculpas para você e para sua mãe. Eu cometi um erro muito grande hoje." "Que erro?" Lia perguntou, com a curiosidade natural de uma criança. Vitor olhou para Rosa, que o observava com uma mistura de confusão e esperança. "Eu não paguei sua mãe pelo trabalho dela hoje, e por causa disso, vocês não vão ter Natal." "O senhor esqueceu?" Lia perguntou inocente. "Não, Lia, eu não esqueci. Alguém me disse coisas que não eram verdade sobre sua mãe, e eu acreditei sem perguntar." Vitor se virou para Matilde, que estava parada a alguns metros de distância, seu rosto pálido na luz do poste. "Matilde, chegue aqui!" Vitor disse, sua voz firme. Matilde se aproximou relutantemente. Rosa a olhou com medo, ainda não entendendo completamente o que estava acontecendo. "Matilde", Vitor disse se levantando, "conte para Rosa exatamente o que você me disse sobre ela uma hora atrás." "Senhor Vitor, eu não acho que seja apropriado." "Conte." Vitor insistiu, sua voz cortante. Matilde olhou ao redor, percebendo que havia outras pessoas observando a cena. Alguns vizinhos haviam saído de suas casas, atraídos pela comoção na rua. Eu disse que ela estava pedindo adiantamento para gastanças de Natal", Matilde murmurou. "E o que mais? Que ela sempre inventa histórias para conseguir dinheiro extra." Rosa olhou para Matilde com uma mistura de choque e mágoa. "Dona Matilde, eu nunca pedi adiantamento antes, só hoje, porque é véspera de Natal." "E o que mais você disse, Matilde?" Vitor continuou implacável. "Eu disse que pessoas como ela sempre têm dinheiro para vícios, mas vêm chorar para nós quando precisam comprar comida para os filhos." O silêncio que se seguiu foi pesado. Rosa olhou para Matilde com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo por que seu pagamento havia sido negado. "Matilde", Vitor disse, sua voz baixa, mas carregada de raiva, "você mentiu para mim. Você inventou histórias cruéis sobre uma mulher que trabalha honestamente para sustentar a filha. Senhor, você me lembrou exatamente da pessoa que destruiu minha infância. Uma pessoa cruel que se deliciava em humilhar quem não podia se defender." Vitor olhou ao redor para as pessoas que observavam a cena. Rosa e Lia, Dona Virgínia, os vizinhos curiosos
e alguns funcionários da mansão que haviam se aproximado. Matilde, Vitor disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você está demitida. Agora, pegue suas coisas e saia da minha casa. O rosto de Matilde ficou vermelho de raiva e humilhação. Senhor Vitor, o senhor não pode fazer isso. Eu trabalho aqui há 10 anos. E durante esses 10 anos, você usou minha confiança para ser cruel com pessoas inocentes. Quantas outras funcionárias você humilhou? Quantas outras famílias você prejudicou com suas mentiras? Matilde olhou ao redor, percebendo que todos os olhos estavam sobre ela. A mulher que sempre teve prazer em humilhar outros, agora estava sendo humilhada publicamente. Vá embora, Matilde, Vitor disse finalmente. E nunca mais apareça aqui. Matilde saiu andando rapidamente, desaparecendo na escuridão da noite. Vitor se virou para Rosa, que o olhava com lágrimas correndo pelo rosto. Rosa, ele disse suavemente, me perdoa? Rosa olhou para Vitor através das lágrimas que embaçavam sua visão. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O homem que ela considerava distante e frio estava ali, na rua, pedindo perdão para ela e sua filha. Senhor, Rosa disse, sua voz trêmula, não precisa pedir perdão. O senhor não sabia. Eu deveria saber, Rosa. Era minha responsabilidade saber. Vitor se aproximou mais, suas próprias lágrimas começando a aparecer. Eu deveria ter prestado atenção em quem você era, no trabalho que fazia, na pessoa honesta que sempre foi. Lia observava a conversa com os olhos arregalados. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebia que algo importante estava mudando. Senhor, Lia disse, sua voz baixa, mas clara. O senhor está chorando? Vitor se ajoelhou novamente na calçada para ficar na altura da menina. Estou sim, Lia. Estou chorando porque fiz uma coisa muito ruim com você e sua mãe. Mas agora o senhor pode consertar? Lia perguntou, com a simplicidade das crianças. Vitor sorriu através das lágrimas. Posso sim, e é exatamente isso que vou fazer. Ele se levantou e tirou a carteira do bolso. Retirou várias notas e as ofereceu para Rosa. Rosa, esse é seu pagamento de hoje e tem um bônus de Natal também. Rosa olhou para o dinheiro em choque. Era muito mais do que ela ganhava normalmente. Era o suficiente para comprar não apenas o frango, mas uma ceia completa com sobremesa e presentes para Lia. Senhor, é muito dinheiro, eu não posso aceitar tanto. Pode sim, Rosa, você merece cada centavo e merece muito mais do que isso. Rosa pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Pela primeira vez em muitas horas, ela sorriu genuinamente. Mamãe, Lia disse animada, agora nós vamos ter nosso frango. Vamos sim, meu amor. Vamos ter a melhor ceia de Natal do mundo. Vitor observou a alegria no rosto das duas e sentiu uma sensação que não experimentava há anos. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Rosa, ele disse, há quanto tempo você trabalha para mim? 2 anos, senhor. 2 anos. E eu nunca tive uma conversa de verdade com você. Nunca perguntei sobre sua vida, sobre sua filha, sobre seus sonhos. Rosa não sabia o que responder. Patrões nunca conversavam com ela sobre essas coisas. Me conta sobre Lia, Vitor pediu, olhando para a menina que o observava com curiosidade. Ela é uma menina muito boa, senhor. Estuda bem na escola, nunca reclama de nada. É tudo na minha vida. E o pai dela? Rosa hesitou por um momento. Ele nos deixou quando ela era bebê. Somos só nós duas. Vitor concordou, entendendo a dificuldade que Rosa enfrentava todos os dias. Uma mãe solteira trabalhando duro para sustentar a filha sozinha. Lia, Vitor disse se dirigindo à menina, o que você quer ser quando crescer? Quero ser igual à minha mãe. Lia respondeu sem hesitar. Quero trabalhar para ajudar outras mamães. Aquela resposta tocou profundamente o coração de Vitor. Uma criança de 7 anos que queria crescer para ajudar outras pessoas. Rosa havia criado uma filha com valores que muitos adultos não possuíam. Rosa,
Vitor disse. A partir de segunda-feira, quero que você trabalhe diretamente comigo, sem intermediários. Se você precisar de alguma coisa, de qualquer coisa, você fala comigo pessoalmente. Sim, senhor. Obrigada. E Rosa, você sabe ler e escrever bem? Sei, sim, senhor. Terminei o ensino médio. Que bom, porque estou pensando em promover você. A casa precisa de uma nova governanta, alguém em quem eu possa confiar de verdade. Rosa olhou para ele em choque. Ser governanta significava um salário muito melhor, significava estabilidade, significava um futuro melhor para Lia. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga que aceita e diga que me perdoa por ter sido tão cego durante tanto tempo. Eu perdoo, senhor, e aceito sim. Dona Virgínia, que havia observado toda a cena em silêncio, se aproximou com lágrimas nos olhos. Que coisa mais bonita, ela disse. Isso é espírito de Natal de verdade. Vitor olhou ao redor e viu que vários vizinhos ainda observavam a cena. Alguns aplaudiam discretamente, tocados pela demonstração de justiça e compaixão. Rosa, Vitor disse, você e Lia querem voltar para casa comigo? Posso levar vocês de carro. Assim, vocês chegam mais rápido para preparar a ceia. O senhor faria isso? Claro. É o mínimo que posso fazer. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Lia segurou a mão de Vitor. Era um gesto simples, mas que significava muito para ele. Havia décadas que ele não sentia a confiança inocente de uma criança. Senhor, Lia disse, olhando para ele. O senhor quer jantar com a gente? A mamãe cozinha muito bem. Vitor olhou para Rosa, que sorriu timidamente. Se vocês não se importarem com a companhia de um velho solitário... Claro que não se importamos, Rosa disse. Será uma honra. Quando chegaram ao carro, Vitor ajudou Rosa e Lia a entrarem. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, ele pensou em sua mãe, Dona Conceição. Ela estaria orgulhosa dele por finalmente ter feito a coisa certa. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Vitor celebraria o Natal com uma família. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente em casa. O menino que havia perdido o Natal 45 anos atrás, finalmente havia crescido para se tornar o homem que ele sempre deveria ter sido. E tudo começou quando ele ouviu uma mãe dizer para sua filha, perdoa a mamãe, filha. Não tem Natal este ano, mas desta vez haveria Natal sim, para todas eles. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.